hora de análise dos principais assuntos desta edição. Na nossa bancada, doutor Luiz Antônio Barbosa, advogado especialista em administração pública. Doutor Luiz Antônio Barbosa, bom dia, satisfação imensa tê-lo conosco mais uma vez na bancada. Bom dia, Oliveira, bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando o RMS News nessa segunda-feira. Satisfação imensa. E o tempo, doutor, muito seco por aí também? Muito seco. Um calor, um tempo já começa a aparecer um tempo de verão e inverno, isso é preocupante. Não tem nem dúvida. E dizem que só na quinta-feira que chega aí uma frente fria, né? Então até lá temos que nos preparar, né, doutor, para enfrentar. Daí sai o tempo seco e vem o frio. É um negócio maluco, né? Maluco. E haja resistência, né? Haja resistência, haja necessidade aí também para chuva, para enchermos os reservatórios. Uma situação aí realmente periclitante. Nós temos aí que pensar em como resolver isso aí. Se essa estiagem demorar um pouco mais, teremos complicações aí. Tá certo, doutor Luiz Antônio Barbosa. Olha, já vou entrando aqui para as suas análises do dia. A Câmara de Sorocaba começa a debater nessa semana o plano plurianual do município de Sorocaba para o quadriênio que vai de 2022 a 2025 e começará a ser debatido na Câmara por meio de tramitação do projeto de lei 300/2001 de autoria do Executivo que o Institui foi apresentado na semana passada. O projeto já está em fase de exame formal e adequações por parte da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parceria, presidida pelo vereador Ítalo Moreira. O Plano Plurianual 2022-2025 estabelece diretrizes, metas e prioridades da administração pública a serem executadas neste médio prazo e, segundo salienta o Executivo, elenca o planejamento estratégico de cada secretaria seguindo 4 eixos de trabalho: cidade humanizada, cidade inovadora, cidade com gestão e transparência e cidade urbanizada. Também estão detalhados no projeto programas como o Casa Digna e o Casa Nova Sorocaba. O projeto também elenca as fontes de financiamento dos programas de governo que somam 14 bilhões de reais nos próximos 4 anos, numa média de 3,5 bilhões ao ano. Eu conversei na semana passada com o secretário da Fazenda. Ele disse que no plano plurianual já se contempla aí a construção da nova rodoviária de Sorocaba e também do novo hospital municipal e todas as promessas, ou seja, compromissos de campanha do prefeito Rodrigo Manga. Como vê aí esse cenário de votação do plano plurianual, doutor? Plano plurianual, como todos sabem, acontece aí no primeiro ano da nova gestão para os 4 anos seguintes. Então, como acontece hoje com o Manga, que ele está no último ano do plano plurianual anterior, que foi elaborado aí no governo Crespo. Oliveira, é muito difícil hoje você fazer aí o plano plurianual, principalmente por conta das situações que estamos vivendo, embora tenhamos certeza que lutando aí para que esse ano termine essa questão de Covid, mas nós temos aí uma situação complexa do ponto de vista econômico, tá? Situação muito complexa. Eu acho que nós temos que ter aí um trabalho muito aprofundado no plano plurianual, principalmente em relação ao desenvolvimento econômico da cidade, tá? Que na realidade não seria mais desenvolvimento econômico, seria recuperação econômica, seria manutenção e recuperação econômica. O Brasil, assim como Sorocaba também, embora Sorocaba tenha crescido, mas dentro dos padrões do que seria o crescimento esperado, do que seria o crescimento possível, quando nós fazemos aí uma análise, um comparativo com outros países, nós estamos muito longe, muito longe mesmo. E Sorocaba é uma cidade industrial. Então, nós temos que trabalhar muito isso nessa questão de incentivar a indústria, trazer empregos, aumentar o número de empregos, para que nós consigamos aí manter um ritmo de, primeiro, não retroceder, mas pelo menos manter e fazer um crescimento.
Tá? Eu acho que do ponto de vista econômico, hoje, em qualquer plano, seja estadual, municipal, federal, nós temos que pensar nisso, a questão de manutenção de empregos, geração de empregos e crescimento econômico. Porque sem crescimento econômico, não há geração de receitas. Sem geração de receitas, não se faz nada pelo poder público. O poder público vive de impostos. E são as empresas que geram impostos para que o poder público consiga fazer a sua função básica, que é cuidar da população. Doutor Luiz Antônio Barbosa, você colocou alguns pontos aí que me chamou a atenção, até em acompanhamento a outras falas. Você fala do momento de pensar na recuperação, né, nessa retomada. Mas a gente não vê em setores da prefeitura eles dando destaque para ou seja, para o que foi perdido. Eles sempre falam no positivo, ou seja, vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer. Eles não colocam essa conta do mais ou menos esse período. Por quê? Oliveira, existem algumas coisas que nós não podemos deixar, não é que não podemos deixar de lado, nós temos que ter bom senso, tá? E o bom senso, o que é? Enxergar a situação como elas estão. Isso que eu estou colocando para você de situação econômica, do problema da estagnação econômica brasileira, os problemas que estão advindo ao futuro são trabalhados em dados, são dados. Isso é uma realidade do Brasil e também é uma realidade de Sorocaba. Tá? Nós temos situações externas que impactam diretamente na situação da nossa cidade. Vou dar um exemplo. Nós estamos com um problema que está afetando muito o Brasil, que é a falta de componentes. Tá? Essas faltas de componentes de alta tecnologia impactaram, inclusive, com uma indústria aqui em Sorocaba, que é a Toyota, que pela falta dos componentes parou uma linha de produção. Isso é um fato. Como eu falei, Sorocaba é uma cidade industrial. Se nós não estivermos antenados com isso, não adianta, nós teremos problema. Isso é um fato, e isso é um fato inquestionável. Tá? Todas as pessoas que estão aí fazendo essas análises econômicas em relação ao Brasil já estão parando, pensando e vendo como vai ser resolvido, como nós conseguiremos mudar essa situação. Mas é um fato, tem que ser analisado, porque senão vai colapsar. Doutor, e quando você vê no plano plurianual, aí a prefeitura sinalizando a construção da nova rodoviária e também do novo hospital, a prefeitura já sinalizou, não é com recursos próprios, isso deve ser naquele modelo público-privado, né? O setor privado, você crê que ele tem, nesse momento, esse potencial para assumir essa bronca, como se diz por aí? Oliveira, você colocou uma situação aí bem que diz, bate a calhar, que eu estou falando. O poder público hoje, como falei, nos 3 níveis, já não está tendo perna para fazer os projetos ou dar continuidade a projetos de grande magnitude sozinhos, tá? Isso é um ponto. Nós vamos fazer o hospital, nós vamos fazer a rodoviária, muito bom, excelente. Eu acho que tem que continuar e tem que correr atrás disso. Eu acho que o Manga está visualizando e tem que correr atrás. Mas é aquela história, quando você fala em parceria público-privada, o privado tem que estar bem também. É justamente isso que eu estou falando. As empresas no Brasil estão tendo problemas. Eu vou colocar uma coisa para você que as pessoas precisam começar a entender. Quando nós vemos algumas notícias recentemente a respeito do crescimento do comércio. Tá? O comércio cresceu nos últimos 12 meses, fazendo comparativos com o ano passado. O mês passado ele já deu uma queda. Já houve uma queda do comércio, tá? Isso já foi medido pelos órgãos oficiais. E vamos pensar o seguinte, mesmo o comércio correndo, o comércio andando, o que o comércio está vendendo? O comércio, o que é? É o fluxo, é o canal de saída do produto que vem da indústria. Só que quando você vai, Oliveira, fazer uma compra hoje, me corrija se eu estou errado, você compra lá Made in China. Made in China. Para onde está indo esse dinheiro? Para a indústria brasileira, para a geração de empregos no Brasil? Está indo para a China.
Então, o que acontece? O comércio está tendo retorno, mas é um comércio para Brasil ou um comércio made in China? Porque o dinheiro, quando você compra esse produto, vai embora. E nós não estamos falando assim, até poder falar, não compre o produto chinês, não compre o produto nacional. O problema, Oliveira, é que os produtos nacionais estão acabando. Nós estamos, inclusive, eu vou às vezes fazer uma compra, vou comprar um produto brasileiro. Você não encontra mais aquele tipo de produto. As marcas nacionais estão importando da China. Então, explica uma outra... Pode falar. Explica uma outra questão, porque recentemente nós tivemos no CIESP, o diretor-geral do CIESP, o Erli Silos, estava o prefeito, né, uma apresentação de um plano de retomada. E o Erli, ele enfatizou o seguinte, que a indústria está indo bem. Não pode, tem que ter olhares, mas a indústria está indo bem. Que indústria que é esta que vai bem? Para onde produz essa indústria? Oliveira, eu já tive até algumas discussões discussões assim no bom sentido, é um problema isso de brasileiro, tá? A indústria no Brasil não vai bem. Isso aí, as pessoas têm um otimismo que às vezes beira a cegueira, tá? Recentemente tivemos um dado do PIB aí em que o agronegócio, vamos colocar assim, passou a indústria. Isso foi, inclusive, comentado. O PIB, o agro passou a indústria. Como que as indústrias estão bem se o agronegócio passou? Não estou falando que o agronegócio não tem que se manter, o agronegócio é muito importante. Mas, Oliveira, o agronegócio dentro de um país desenvolvido, que também é muito importante, o percentual dele do PIB é muito inferior à indústria. A indústria gera muito mais riqueza. E o agronegócio é extremamente importante também. O problema não é que o agronegócio está aquecendo, a indústria está caindo. Então, desculpe, mas não vai bem. Isso está para aí, qualquer um vê. É só a gente ir nos grandes supermercados ou loja de departamento, você vai ver 90% do produto chinês. Qual indústria está indo bem? A chinesa? A brasileira não. Olha o que aconteceu, por exemplo, aí tivemos acho que no ano passado, nos últimos anos, 16 mil indústrias brasileiras que fecharam as portas. Isso não é bom. Então, dentro desse contexto, onde entra o plano plurianual que vai ser debatido pelos vereadores a partir de agora? Eu acho que temos que trabalhar, Oliveira, nós temos que repensar algumas coisas, até mesmo nós temos que reconstruir algumas coisas, tá? Nós temos que pensar, não é uma coisa assim que tem assim, uma solução de bate-pronto, mas eu acho que os atores aí dentro da sociedade, poder público, iniciativa privada, universidades, tem que começar a trabalhar e começar a criar soluções, e dentro desse plano plurianual, o que pode ser trabalhado para que se dê incentivo à geração de empregos, incentivo à indústria para a geração de empregos. Oliveira, vou colocar um outro ponto agora, tá? Nós tivemos uma geada, nós tivemos um tempo seco recentemente. É fato que isso vai impactar de forma assim, direta a produção agroindustrial brasileira, isso todo mundo está sabendo. Um país que vive muito de agronegócio, quando há um problema desse, o que acontece? A situação é essa, é um fato. Luiz Antônio Barbosa, advogado especialista em administração pública, analisando o plano plurianual que começa a ser discutido nessa semana na Câmara. Estamos falando de administração pública. Duas entidades de Sorocaba, uma de Itu e outra de Salto, que prestam atendimento para crianças, adolescentes, jovens e adultos autistas, estão com vários meses de repasses estaduais atrasados. Juntas, as quatro entidades atendem mais de 250 pessoas e enfrentam dificuldades para continuar com atendimentos sem os repasses estadual. Questionado o governo do estado a respeito por meio da Secretaria da Saúde, que informa que os convênios estão em análise e que os repasses serão feitos assim que estas análises forem concluídas. Ainda segundo o governo, as entidades foram orientadas sobre os trâmites técnicos de regularização. Doutor Luiz, me permita, mas com essa resposta da Secretaria da Saúde, eu entendi o seguinte: se virem aí, tem um trâmite e vai percorrer o trâmite normal. É assim que funciona a administração pública?
Não é para ser assim, Oliveira. Veja, são entidades aí que fazem um trabalho de extrema importância, tá? Fazem um trabalho de extrema importância. Trabalham aí com crianças excepcionais e isso aí eu sempre coloquei isso. Para mim, isso é uma necessidade e é um dever do poder público, tá? O trato aí com as crianças excepcionais, criar condições de incentivo a essas crianças, de cuidado dessas crianças, de auxílio à família é necessidade, não, é do poder público, é obrigação do poder público. O que acontece é que não dá para dizer que não houve um problema agora, que essas entidades estão aí há muito tempo. Tá? Não é isso que está acontecendo, não é por isso que não houve repasse. Tá? Só agora, deu um problema agora e não tem, são entidades aí que existem há muitos anos. Tá? Inclusive entidades de respeito que fazem um trabalho muito bom. O problema que aconteceu, todos sabem, é que o governo do estado teve problemas por conta aí das questões de pandemia, teve gastos, houve queda de arrecadação também, houve uma certa queda de arrecadação, porque houve uma diminuição em alguns momentos, aí principalmente no comércio, que teve aí uma diminuição em alguns momentos, teve uma diminuição de receita por conta do ICMS, e o dinheiro ficou pouco e aí ele teve que fazer ajustes. Mas é isso, é um problema de dinheiro, mas tem que ser resolvido. Essas crianças, essas entidades, elas têm que ser socorridas, é uma questão de necessidade, é uma questão de interesse público. Aí é aquela história, né? O governo que faça o seu necessário aí, tire de eu não sei como. Né? Não estou jogando assim a batata quente, mas as entidades elas têm que continuar. O serviço delas é importante, é a utilidade pública. Aliás, é dever do Estado, né? Quando o Estado não faz, entra o terceiro setor. Não, exatamente. Esse serviço é obrigação do Estado. Então, ele não está ajudando o terceiro setor, é obrigação dele. Se ele não está fazendo, o terceiro setor está fazendo e ele tem que apoiar esse setor, ele tem que custear esses trabalhos. Isso é uma obrigação do Estado. É obrigação de toda a sociedade, Oliveira. É obrigação minha, sua, quando nós pagamos nossos impostos. E os impostos têm que ser direcionados para o trato dessas pessoas. Aliás, vem aí o SOS Gente. É o Programa de Responsabilidade Social do portal RMS News. E vamos nos juntar a várias entidades justamente para poder mostrar o trabalho que elas realizam no terceiro setor. Você vai acompanhar tudo aqui no portal rmsnews.com.br. Dr. Luiz Antônio Barbosa, advogado, especialista em administração pública, todas as segundas-feiras conosco aqui. E no mais, tudo bem, doutor? Acabou sua pauta aqui, o seu tempo continua, mais 10 minutos pela frente. Brincadeira. Mas é o seguinte, estou brincando com você, porque nós estamos com uma enquete. Hamilton Mourão. Hamilton Pereira foi deputado, né? Nosso grande deputado aqui. Foi deputado estadual por Sorocaba, do PT. Hamilton Mourão, esse é o presidente da República. Nossa enquete, ó. Hamilton Mourão, presidente da República para pacificar o Brasil e restabelecer a harmonia entre os poderes. Qual a sua opinião? A favor que Hamilton Mourão assuma a presidência da República no lugar de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro deve permanecer no cargo até o final do mandato 2022 ou cassação completa da chapa pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Tem uma opinião? Bom, Oliveira, eu acho que, primeiro, em relação ao atual presidente, ao Jair Bolsonaro, nós estamos realmente numa situação complexa. O Brasil, aí você é uma pessoa antiga de política, aí como eu não tenho notícias de ter, assim, olha que nós estamos aí há muito tempo. Uma situação tão complexa de crise institucional como nós estamos vivendo agora, tá? É uma crise institucional muito grande, eu tenho uma certa preocupação, eu tenho discutido com algumas pessoas, as pessoas me perguntam, eu falo, olha, eu tenho uma certa preocupação com a situação, ela tende a piorar, tá? Ela tende a piorar. Nós estamos entrando aí numa espiral negativa, pode ser que as notícias até o final do mandato do atual presidente não sejam boas, né, por conta da situação que está caminhando, está cada dia pior. Tá? Isso aí todo mundo está vendo, todo mundo até essas enquetes, por exemplo, discutindo o Mourão, será que não é melhor sair, já estão acontecendo em vários lugares. Tá? É uma situação, é um fato. Eu
acharia interessante que houvesse aí a saída do atual presidente por conta dessa crise institucional, tá? Saindo o atual presidente, eu entendo que o general Mourão, ele é uma pessoa ponderada, tá? Ele é uma pessoa com bom senso. Tem, alguns colocam, ele fala alguma coisa aqui, outra ali, mas ele é uma pessoa muito ponderada. Inclusive, quando ele faz a defesa assim, do Bolsonaro, né, quando ele vai, é porque ele tem aí, dentro da sua tradição militar, aqui, o respeito à hierarquia, tá? Mas a gente conhece, a gente sabe até de outras situações que ele é uma pessoa extremamente ponderada, e eu acho que ele conseguiria resolver muitas coisas. Então, esse primeiro ponto, eu acho que o presidente está fazendo por muito mais, 10 vezes mais, geometricamente mais, deu muito mais motivação para sair do que fizeram com a Dilma. Tá? Eu acho que a Dilma não fez 1/10 do que fez o Bolsonaro e saiu. Então, se é para sair, Collor de Mello também, tá? Acho que juntando Collor de Mello e Dilma não dá 1/10 do que o Bolsonaro está fazendo. Então, motivação existe. Tá? Esse é o meu ponto de vista. Mourão acho que não deve sair, eu acho que se ele deve continuar, ele tem muito a somar e não pode ser retirado, que o pecado do Bolsonaro é dele, não da chapa. Tá? E aí até chegar o ano que vem, e que venham as eleições, e que venham aí as possibilidades, venham aí os candidatos, e escolhemos aí, dentre todos, o que tiver mais capacidade, o melhor para trabalhar esse país, resolver essas situações econômicas que estão destruindo o nosso país. Isso é um fato. É aquilo que você falou. Quando essas enquetes começam a surgir, é porque o cenário ele já começa a se apresentar, né? O cenário já se começa a formar. Enquanto o cenário não ganha uma repercussão, não há motivo para você, não há estímulo para se colocar esse tipo de ouvir a população. Mas o momento é de muita incerteza, né? Estou muito preocupado com o 7 de setembro. Estou muito preocupado com os movimentos que estão por aí. É lógico que a gente tem ouvido autoridades dizer o seguinte, que a democracia ela vai prevalecer. Eu espero que o presidente Jair Bolsonaro continue dentro das regras do jogo, né? Porque parece que o cenário não é dos melhores. Nós, final de semana, inclusive, os últimos 4 presidentes da República, o Sarney, 5, né? Sarney, Collor, Lula, Dilma, são os últimos 4. A Dilma não participou. Os últimos... Collor, Lula, Sarney, Temer. Mas já consultaram ministros da defesa sobre o comportamento... Consultaram militares da TRI e da reserva. Isso, né, Luiz? Querendo saber qual o movimento dentro do quartel, né? Então, Os movimentos, Oliveira, o que eu até posso colocar alguma coisa sobre isso. O que foi colocado foi o seguinte, os militares falaram, olha, aquele que foi eleito vai ficar, os militares não entrarão em aventuras. O grande problema está nos estados, em algumas polícias militares. Exato. Tá? Algumas polícias militares estão tendo aí alguns arroubos bolsonaristas e esse vai ser o grande problema. E, Oliveira, eu vou falar uma coisa para você, vou falar sobre estratégia, uma coisa que eu estou vendo e, como eu falei, pode chegar ao momento crítico. Quando você vê uma situação de extremo, às vezes as pessoas pensam pela própria cabeça, tá? Até você colocou, espero que o Bolsonaro jogue dentro das regras do jogo, tá? Eu vou fazer um comparativo rápido com o que aconteceu com o Talibã lá no Afeganistão, tá? Um erro gigantesco do Biden, uma bestialidade, né? A retirada dos soldados, não, eles já teriam que ter sido retirados, mas o que aconteceu? O Talibã, a inteligência militar americana, ela colocou, olha, o Talibã ele vai chegar a Cabul entre setembro e outubro, alguma coisa assim, dependendo da resistência, tá? Então, Cabul cairá em outubro. Cabul cairá em outubro, tá? Aí o que aconteceu? O Talibã chegou em 70 horas.
Por quê? Porque o sistema militar americano de Afeganistão estava errado, tinha algum problema, o potencial militar do Talibã era muito superior. Nada disso. Eles tinham armas e motocicletas, eles tinham fuzis e motocicletas. O problema foi o seguinte: quando você passa uma informação dessa para o soldado, olha, em outubro você vai morrer, porque ele vai chegar aqui, ele abandona antes. Claro. Eles não pensaram nisso, como que o soldado afegão recebeu, olha, o americano está saindo, ele já decretou, em outubro nós cairemos. Ele fugiu antes. Então, quando o Talibã chegou, não tinha mais nada, em 70 horas ele chegou em Cabul. Ponto. Foi um erro de informação, por isso que existem informações secretas, por isso existe uma inteligência militar, para saber que informação passar. Correto. Foi de uma imbecilidade, de uma bestialidade tremenda. Vou fazer agora a questão brasileira, tá? O Bolsonaro está ficando numa situação de defesa. O que é essa situação de defesa? Senado, Câmara, TSE, STF, todos lutando contra STJ, fechando o cerco, criando situações para a finalização desse presidente. Ele é culpado disso, tá? Ele conseguiu brigar com Deus e o mundo. Oliveira, uma coisa que eu sempre falo para outros: se eu tenho um problema com você, o problema pode ser você. Mas se eu tenho problema com todo mundo, o problema sou eu. Exato. Tá? Isso é uma situação que se aplica ao Bolsonaro. Só que ele está ficando em uma situação de defesa. E a pessoa na situação de defesa não joga as regras do jogo, Oliveira. Ela entra em estado de defesa, em estado de natureza, como nós chamamos. Ele está acuado. Eu até coloco para as pessoas: você já imaginou como vai ficar a cabeça desse presidente no final do primeiro trimestre, começo do segundo trimestre de 2022, quando as pesquisas e a situação dele falar: olha, você vai perder, você vai sair, e ele com a certeza de que a hora que ele sair, vão prendê-lo, porque é isso que vai acontecer, ele vai tentar se defender, por uma questão de sobrevivência. Então, assim, nós temos que pensar muito bem. Não pode fazer nada, não, lógico que pode, mas eu acho que nós temos que criar situações de apaziguamento, de tentar ver o que se faz aí para que o Brasil não entre numa situação de crise interna, com homens e mulheres pegando em armas, e um Brasil virar uma Síria, como virou. Então, assim, não existe esse país que não pode passar por conflitos. O Brasil também é um país, também tem pessoas e pode passar. Isso vai ser horrível, vai ser a destruição da nossa sociedade. Nós temos dois momentos, o tempo estouramos aqui, Luiz, mas é importante. Nós temos dois momentos interessantes que eu vejo agora. 7 de setembro, quando movimentos que apoiam o Bolsonaro devem sair à rua, e no 12 de setembro, quando um novo movimento também é levado às ruas aí para pedir a saída do Bolsonaro, o movimento esse que tem a participação do MBL. Eu vejo o seguinte: após esses dois movimentos, o Congresso Nacional vai esperar esses dois momentos para deflagrar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Eu não visualizo o presidente Bolsonaro nos próximos 90 dias sem responder a um processo de impeachment dentro do Brasil, porque chegou num momento insustentável. Em Brasília já se trabalha, inclusive, já há uma articulação próxima do vice-presidente Hamilton Mourão. Sondagens estão acontecendo nesse sentido. É lógico, o Mourão, ele se mantém resistente de que não vai entrar no jogo, que não vai terminar Como eu falei para você, por uma questão militar de hierarquia. Exato. Mas eu acho que se sair do Bolsonaro, ele fica e vai fazer um bom trabalho. E o momento, entendo eu, o momento para a cassação do Bolsonaro é agora. Por quê? Não é agora, Oliveira, desculpe, foi ontem. Quanto mais demora, fica pior. Exato, e agora eu vou te falar, exato, então, validando essa sua fala também, mas eu só vou me contextualizar aqui para não perder a linha de pensamento, reforçando essa sua colocação. Ocorre o seguinte: hoje, para os quartéis, nós temos o quê? Nós temos um capitão e temos um general, ok? O quartel, sabendo que sai o capitão, mas permanece o general. Então o general ele consegue articular
com o quartel. Ok. Então, e consegue retomar a linha do equilíbrio para um processo de impeachment. Ao contrário do que poderá ocorrer nas eleições do ano que vem. Para esse processo de negociação, nós não teríamos um general como segurança, como sendo o coringa para os quartéis. E daí nós podemos entrar num processo de total instabilidade política no país. Eu vejo, Luiz, que este é o momento. Se o Bolsonaro não voltar ao centro da linha de jogo, né, dentro das 4 linhas, o momento é agora. Não, ele não vai voltar, Oliveira. Todo mundo já sabe disso, ele não vai voltar, não é dele, ele é assim. Luiz Antônio... Então, hoje, temos que fazer o impeachment o mais rápido possível. Mourão assume o governo, dá estabilidade até as próximas eleições. E se ele for um bom presidente, tem até o meu voto. Como eu falei, eu quero só que o país volte à normalidade. Só isso. Você pode entrar na nossa enquete. A nossa enquete está disponível. Termina quarta-feira, 7h45, dentro da edição do Repórter RMS News. E a nossa pergunta é: Hamilton Mourão, presidente da República para pacificar o Brasil e restabelecer harmonia entre poderes? Qual é a sua opinião? A favor que Hamilton Mourão assuma a presidência da República no lugar de Jair Bolsonaro? Que Jair Bolsonaro deve permanecer no cargo até o final do mandato em 2022? Ou a cassação completa da chapa do TSE no Tribunal Superior Eleitoral? Você pode entrar no nosso portal e votar. Entre também nas nossas redes sociais, que elas levarão você a este link. Luiz Antônio Barbosa, um abraço para você, até a próxima. Oliveira e todos os que acompanham o RMS News, boa semana e bom trabalho a todos.